Algumas promessas são tão sombrias que nem a morte consegue enterrá-las completamente. Em 1934, na pequena Jundiaí, interior de São Paulo, uma viúva chamada Helena descobriu que os segredos dos mortos podem ser mais assombrados que qualquer pesadelo dos vivos. O que ela desenterrou no quintal de sua própria casa mudou para sempre nossa compreensão sobre amor, traição e vingança. A história que você está prestes a ouvir não é ficção. Cada detalhe foi cuidadosamente documentado pelos jornais da época, pelos registros policiais e pelos depoimentos de vizinhos que presenciaram eventos que desafiam qualquer explicação racional. Esta é uma história real de terror psicológico que aconteceu no coração do interior paulista, quando o Brasil ainda vivia os reflexos da Revolução de 1930. Comente de qual cidade você está assistindo, porque esta história sombria precisa ser lembrada e contada. O drama histórico que se desenrolou naquela pequena propriedade rural revelou segredos que permaneceram enterrados por décadas. Helena jamais imaginou que sua busca por respostas sobre a morte súbita do marido a levaria a descobrir algo muito mais sinistro e perturbador. O mistério real que envolveu a família Silva começou com uma simples curiosidade de viúva, mas se transformou em um dos casos mais inquietantes já registrados no interior de São Paulo. Os eventos sobrenaturais que se seguiram deixaram marcas profundas na comunidade local, criando lendas que persistem até hoje entre os moradores mais antigos da região. Prepare-se para conhecer a verdadeira face do terror psicológico que pode se esconder por trás de um casamento aparentemente perfeito, porque Helena estava prestes a descobrir que conhecia muito menos sobre seu falecido marido do que imaginava. Helena Silva caminhava pela pequena propriedade rural com passos lentos e pesados, carregando o peso de 3 meses de viuvez. O interior de Jundiaí, em 1934, ainda mantinha o ritmo pausado da vida no campo, onde as notícias chegavam devagar e os segredos permaneciam enterrados por gerações. Aos 42 anos, ela se via completamente sozinha em uma casa que antes ecoava com as risadas e conversas de Antônio, seu marido há 15 anos. A morte súbita de Antônio havia deixado toda a comunidade perplexa. Um homem forte, trabalhador, que nunca havia demonstrado sinais de doença, simplesmente desabou no meio da plantação de café numa manhã de abril. O médico da cidade, Dr. Mendes, atribuiu o falecimento a um ataque cardíaco fulminante, mas Helena sempre sentiu que havia algo mais por trás daquela morte inexplicável e repentina. A casa de madeira e adobe, construída pelo próprio Antônio nos primeiros anos de casamento, agora parecia maior e mais silenciosa. Cada cômodo guardava memórias que se transformaram em fantasmas cotidianos. A cadeira preferida dele na varanda, a xícara de café que ela ainda preparava por hábito, o lado vazio da cama que permanecia intocado desde o funeral. O silêncio da terra refletia o vazio que tomou conta de sua alma. Os vizinhos, embora solidários, mantinham uma distância respeitosa que Helena interpretava como pena. Dona Carmen, a vizinha mais próxima, trazia sopas e pães caseiros 2 vezes por semana, sempre acompanhados de olhares preocupados e sugestões sutis para que Helena considerasse se mudar para a cidade. Mas ela não conseguia abandonar o único lugar onde ainda sentia a presença de Antônio. As noites eram os momentos mais difíceis, quando o silêncio absoluto do campo amplificava cada pequeno ruído da casa velha. Helena desenvolveu o hábito de caminhar pelo quintal antes de dormir, observando as estrelas e conversando baixinho com Antônio, como se ele pudesse ouvi-la do além. Era durante essas caminhadas noturnas que ela começou a notar pequenas irregularidades no terreno próximo ao pé de jabuticaba, que Antônio tanto amava. As irregularidades no solo começaram a intrigar Helena de forma quase obsessiva. Durante o dia, sob a luz clara do sol,
Ela examinava cuidadosamente a área próxima à jabuticabeira, notando pequenos afundamentos e elevações que não se lembravam de existir quando Antônio era vivo. A terra parecia ter sido remexida recentemente, mas ela não conseguia se recordar de nenhum trabalho de jardinagem ou plantio naquela região específica do quintal. Dona Carmen, em uma de suas visitas semanais, encontrou Helena ajoelhada no chão, medindo com as mãos as dimensões das depressões na terra. "Minha filha, você precisa parar de se torturar assim", disse a vizinha, puxando Helena gentilmente pelo braço. Antônio não gostaria de vê-la definhar desse jeito. Ele era um homem que amava a vida, que cuidava bem desta terra. Honre a memória dele vivendo, não se enterrando junto. Mas Helena não conseguia explicar a sensação estranha que a dominava sempre que olhava para aquele pedaço de terreno. Era como se algo importante estivesse ali, esperando para ser descoberto. Durante as madrugadas insones, ela ficava na janela do quarto observando a jabuticabeira e jurava ver sombras se movendo sob seus galhos. Talvez fossem apenas os efeitos da lua cheia filtrada pelas folhas, mas sua intuição insistia que havia algo mais. O padre da cidade, Padre Miguel, fez algumas visitas pastorais tentando consolar a viúva inconsolável. Ele notou a fixação de Helena pelo quintal e sugeriu que ela se dedicasse a outras atividades, talvez ajudando na igreja ou ensinando as crianças a ler. A mente ociosa é terreno fértil para pensamentos sombrios, minha filha, advertiu o religioso. Antônio estava em paz com Deus quando partiu, e você deve encontrar essa mesma paz. Porém, quanto mais as pessoas tentavam dissuadi-la, mais Helena se convencia de que havia algo significativo enterrado naquele local. A intuição feminina, aguçada pela dor da perda, começou a se transformar em uma necessidade quase física de descobrir o que a terra escondia. Era como se Antônio estivesse tentando lhe dizer algo através daqueles sinais sutis no solo que só ela parecia capaz de perceber. A decisão de cavar veio numa noite particularmente difícil, quando Helena acordou de um pesadelo em que Antônio aparecia apontando insistentemente para a jabuticabeira. No sonho, ele não falava, apenas gesticulava com urgência, como se tentasse comunicar algo de extrema importância. Ela acordou com o coração disparado, suada e com a certeza absoluta de que precisava descobrir o que estava enterrado naquele local específico do quintal. Na manhã seguinte, Helena foi até o galpão onde Antônio guardava suas ferramentas de trabalho. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. A enxada apoiada na parede, a pá com restos de terra seca, o rastelo pendurado em seu gancho habitual. Ela pegou a pá menor, aquela que Antônio usava para plantar mudas e flores, sentindo o cabo de madeira gasto pelo uso constante das mãos calejadas do marido. O primeiro buraco foi cavado com cuidado, próximo ao tronco da jabuticabeira. A terra estava mais fofa do que Helena esperava, como se realmente tivesse sido remexida recentemente. Cada pasada revelava camadas diferentes de solo, a terra escura e úmida da superfície, depois uma camada mais clara e arenosa, e por fim, uma terra mais compacta e avermelhada que caracterizava o subsolo da região de Jundiaí. Depois de 1 hora de trabalho, quando o buraco já tinha cerca de meio metro de profundidade, a pá de Helena bateu em algo sólido. O som metálico ecoou de forma diferente, sugerindo que havia um objeto enterrado ali. Seu coração começou a bater mais rápido, misturando expectativa e medo do que poderia encontrar. Com as mãos trêmulas, ela começou a remover a terra ao redor do objeto misterioso com mais delicadeza. Lentamente, começou a emergir do solo algo que fez Helena recuar instintivamente. Era uma pequena caixa de metal enferrujada, do tamanho aproximado de uma caixa de charutos, mas com detalhes ornamentais que sugeriam ter sido um objeto de valor considerável. A descoberta confirmou suas suspeitas. Havia realmente algo importante enterrado ali,
algo que Antônio havia escondido dela durante todos os anos de casamento. Com mãos trêmulas, Helena limpou cuidadosamente a terra grudada na pequena caixa metálica. A ferrugem havia corroído parte da superfície, mas ainda era possível distinguir delicados entalhes florais nas laterais e uma pequena fechadura que o tempo havia tornado inoperante. O peso da caixa sugeria que havia objetos significativos em seu interior e Helena sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão sobre o que seu falecido marido havia considerado importante o suficiente para enterrar secretamente. A tampa da caixa cedeu facilmente quando Helena aplicou um pouco de força, revelando um interior forrado com tecido vermelho desbotado. Dentro, cuidadosamente embrulhado em um pedaço de seda amarelada pelo tempo, estava um anel de ouro feminino com um pequeno diamante. Mas não era qualquer anel. Helena imediatamente percebeu que não era uma peça que ela conhecesse. E definitivamente não era algo que Antônio teria comprado para ela durante os 15 anos de casamento. Ao examinar o anel mais de perto, Helena descobriu uma inscrição delicada gravada na parte interna da aliança. Prometi voltar. MS 1919. As letras, embora pequenas, estavam perfeitamente legíveis e a data gravada era 15 anos anterior ao casamento deles. O MS obviamente se referia a alguém com essas iniciais, mas Helena não conseguia se lembrar de Antônio ter mencionado nenhum relacionamento anterior ou qualquer pessoa importante com essas iniciais específicas. Junto com o anel, havia também uma pequena fotografia em sépia, já bastante deteriorada pelas bordas. A imagem mostrava uma jovem mulher de cabelos escuros e olhos penetrantes, vestindo um vestido de estilo que claramente pertencia ao final da década de 1910. No verso da fotografia, com a mesma caligrafia da inscrição do anel, estava escrito: "Minha querida Magdalena, até que a morte nos separe." A descoberta fez o estômago de Helena se contrair com uma mistura de ciúmes póstumos e confusão. Quando Helena segurou o anel contra a luz do entardecer, uma brisa fria e inexplicável varreu o quintal, fazendo as folhas da jabuticabeira sussurrarem de forma quase melódica. Era como se a descoberta do anel tivesse despertado algo que estava adormecido. Algo que havia esperado pacientemente por anos para ser encontrado. Naquele momento, Helena teve a estranha sensação de que não estava mais sozinha no quintal, como se olhos invisíveis a observassem atentamente. Naquela noite, Helena guardou o anel e a fotografia em sua cômoda, mas o sono não veio facilmente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da jovem mulher da fotografia, tentando imaginar que tipo de relacionamento ela havia tido com Antônio. A inscrição "Prometi voltar" ecoava em sua mente, levantando questões perturbadoras. Quem era Magdalena? Por que Antônio havia escondido essas lembranças? E mais importante, por que ele nunca havia mencionado um relacionamento anterior tão significativo? Por volta das 2 da manhã, Helena foi despertada por um som estranho vindo da cozinha. Era como se alguém estivesse movendo cadeiras ou abrindo armários com cuidado, tentando não fazer barulho. Seu primeiro pensamento foi que poderia ser um ladrão, mas logo percebeu que os sons eram muito delicados e organizados para serem de um intruso. Com o coração batendo forte, ela pegou uma lamparina e caminhou lentamente até a cozinha para investigar. A cozinha estava exatamente como ela havia deixado antes de dormir, mas havia algo diferente no ar. Uma fragrância sutil e doce, como perfume de flores, pairava no ambiente. Não era o cheiro de nenhuma das plantas do quintal, nem de qualquer produto que Helena usasse. Era um perfume feminino, delicado e antiquado, que lembrava os aromas que as senhoras da cidade usavam décadas atrás. A descoberta fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Enquanto Helena investigava a origem do perfume misterioso, uma rajada de vento frio atravessou a casa, apesar de todas as janelas estarem fechadas. A temperatura da cozinha baixou drasticamente em questão de segundos,
fazendo-a tremer e puxar o roupão mais apertado ao corpo. A chama da lamparina vacilou violentamente, criando sombras dançantes nas paredes que pareciam ter vida própria. Era como se uma presença invisível tivesse entrado na casa junto com o vento gelado. De repente, Helena ouviu um sussurro quase imperceptível, como se alguém estivesse chamando seu nome muito baixinho. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes da casa velha. Helena, Helena. A voz era feminina, suave, mas carregada de uma tristeza profunda, que fez o sangue da viúva gelar nas veias. Naquele momento, ela compreendeu que a descoberta do anel havia despertado algo que deveria ter permanecido em paz para sempre. Nos dias que se seguiram à descoberta do anel, as manifestações estranhas na casa de Helena se intensificaram progressivamente. Durante o dia, quando o sol brilhava forte sobre a propriedade rural, tudo parecia normal, e ela quase conseguia se convencer de que os eventos noturnos eram apenas produto de sua imaginação perturbada pelo luto. Mas quando a noite chegava, a casa se transformava em um palco de fenômenos que desafiavam qualquer explicação racional ou científica. O vento se tornou um visitante constante e perturbador, aparecendo sempre nos momentos mais inesperados. Mesmo em noites completamente calmas, quando nenhuma folha se movia no quintal, rajadas geladas atravessavam os cômodos da casa, fazendo cortinas tremularem e portas rangeram em suas dobradiças enferrujadas. Helena começou a perceber que esses ventos não eram aleatórios. Eles pareciam responder à sua proximidade com o anel misterioso, intensificando-se sempre que ela o tocava ou examinava. A fragrância doce e antiquada se tornou mais frequente e intensa, impregnando principalmente o quarto do casal e a sala de estar. Helena tentou identificar a origem do perfume, verificando todos os produtos de sua casa, mas não encontrou nada similar. O aroma lembrava jasmins misturados com algo mais complexo, talvez pó de arroz ou água de colônia, que as mulheres elegantes usavam no início do século. Era um cheiro que evocava feminilidade e melancolia ao mesmo tempo. Durante uma dessas noites perturbadoras, Helena decidiu confrontar diretamente os fenômenos. Sentou-se na sala de estar, com o anel nas mãos, e falou em voz alta para o vazio. Se há alguém aqui, se você está tentando me dizer algo, eu estou ouvindo. Quem é Magdalena? O que você quer de mim? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ela podia ouvir seu próprio coração batendo, até que uma resposta veio na forma de sussurros quase inaudíveis. Ele prometeu voltar. As palavras flutuaram pelo ar como um lamento, repetindo-se várias vezes com intensidade crescente. A voz feminina carregava uma dor tão profunda que Helena sentiu lágrimas involuntárias escorrerem por seu rosto. Era como se a tristeza de outra mulher estivesse se misturando com sua própria dor pela perda de Antônio, criando uma sinfonia de sofrimento que ecoava pelas paredes da casa velha. Naquele momento, Helena compreendeu que não estava lidando apenas com memórias do passado, mas com uma presença que ainda carregava feridas não cicatrizadas. A transformação da casa se acelerou dramaticamente após o confronto direto de Helena com a presença misteriosa. Os fenômenos, que antes se limitavam a manifestações sutis durante a madrugada, começaram a ocorrer também durante o dia, criando uma atmosfera de tensão constante que deixava Helena em estado de alerta permanente. Objetos começaram a se mover sozinhos. Xícaras mudavam de lugar, livros caíam das prateleiras sem motivo aparente, e as cortinas se agitavam mesmo quando não havia vento. O espelho do quarto do casal se tornou um foco particular de atividade paranormal. Helena frequentemente via reflexos que não correspondiam à realidade. Sombras que se moviam independentemente, silhuetas femininas que apareciam por alguns segundos antes de desaparecer, e às vezes até mesmo o reflexo de uma mulher jovem de cabelos escuros, que a observava com olhos tristes e acusadores.
Essas visões eram sempre breves, mas intensas o suficiente para deixar Helena questionando sua própria sanidade. A temperatura da casa se tornou completamente imprevisível. Cômodos inteiros ficavam gelados por horas, mesmo sob o sol forte do interior paulista, enquanto outros se aqueciam inexplicavelmente, criando correntes de ar que circulavam pela casa de forma antinatural. Helena começou a usar xales e casacos, mesmo durante os dias mais quentes, tentando se proteger das ondas de frio que a atingiam sem aviso. Era como se a própria atmosfera da casa estivesse sendo manipulada por uma força invisível. Os vizinhos começaram a notar mudanças no comportamento de Helena e na aparência da propriedade. Dona Carmen comentou com outras mulheres da região que Helena parecia mais magra e pálida, com olheiras profundas que sugeriam noites mal dormidas. Além disso, a casa, que antes era um exemplo de organização e limpeza, começou a apresentar sinais de negligência. Jardim mal cuidado, roupas no varal por dias seguidos e uma atmosfera geral de abandono que preocupava a comunidade local. O que Helena não sabia era que os eventos estavam apenas começando e que a presença que havia despertado tinha planos muito específicos para ela. A descoberta do anel havia quebrado um selo invisível que mantinha certas verdades enterradas junto com os segredos do passado. E agora essas verdades exigiam reconhecimento e justiça, não importando o preço que Helena teria que pagar por essa revelação. Foi numa quinta-feira chuvosa de agosto que os eventos atingiram um novo patamar de intensidade. Helena havia passado o dia tentando manter uma rotina normal, cozinhando, limpando e cuidando dos afazeres domésticos, mas a sensação de ser observada constantemente a deixava nervosa e desconcentrada. Cada sombra parecia esconder uma presença, cada ruído sugeria movimento onde não deveria haver nada. A chuva que começou no final da tarde trouxe consigo uma atmosfera ainda mais opressiva e carregada. Quando a noite chegou, Helena decidiu se trancar no quarto e tentar dormir cedo, esperando que o sono a protegesse das manifestações que se haviam tornado rotineiras. Ela colocou o anel dentro de uma gaveta da cômoda, pensando que talvez a distância física do objeto pudesse diminuir a intensidade dos fenômenos. Porém, mal havia se deitado quando ouviu passos distintos caminhando pela sala de estar. Passos femininos e delicados que claramente não eram seus. Os passos se aproximaram lentamente do quarto, parando diante da porta fechada. Helena prendeu a respiração, ouvindo seu próprio coração bater tão forte que tinha certeza de que qualquer presença ali poderia ouvi-lo também. Então, a maçaneta da porta começou a girar lentamente, fazendo o mecanismo antigo ranger de forma prolongada e aterrorizante. A porta se abriu sozinha, revelando o corredor escuro onde uma figura feminina translúcida estava parada, observando-a em silêncio. A mulher que Helena viu correspondia exatamente à fotografia encontrada junto com o anel. Era jovem, bonita, com cabelos escuros presos em um coque elegante e vestindo um vestido branco que parecia flutuar ao redor de seu corpo etéreo. Seus olhos, embora tristes, brilhavam com uma intensidade sobrenatural que fez Helena se encolher instintivamente sob as cobertas. A aparição não demonstrava hostilidade, mas havia nela uma determinação que sugeria propósitos muito específicos. "Você encontrou meu anel", disse a figura com uma voz que parecia vir de muito longe, ecoando como se falasse de dentro de um poço profundo. "Agora você precisa saber a verdade sobre o homem que você amou. Ele não era quem você pensava que era, Helena. Ele carregava segredos que mancharam sua alma e destruíram minha vida. É hora de você descobrir quem realmente era Antônio Silva." A revelação atingiu Helena como um soco no estômago, confirmando seus piores temores sobre os segredos que seu marido havia escondido dela durante todos aqueles anos de casamento aparentemente feliz.
A aparição de Magdalena permaneceu no quarto por alguns minutos que pareceram horas, observando Helena com uma expressão que misturava tristeza profunda com algo que poderia ser interpretado como compaixão. Não havia malícia em seus olhos translúcidos, mas sim uma necessidade urgente de comunicar verdades que haviam sido suprimidas por tempo demais. Helena, apesar do terror que sentia, percebeu que a presença não pretendia machucá-la, mas sim compartilhar um fardo que carregava há décadas. Em 1919, eu tinha 22 anos e estava noiva de Antônio, continuou Magdalena, sua voz etérea flutuando pelo quarto como um lamento melancólico. Ele me prometeu casamento, me prometeu amor eterno, me fez jurar que esperaria por ele enquanto viajasse para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Eu acreditei em cada palavra, em cada promessa, em cada jura de amor. Esperei por 3 anos, recusando outros pretendentes, mantendo minha fé inabalável em nosso futuro juntos. Helena ouviu cada palavra com crescente horror, percebendo que a história de amor que ela pensava ter vivido com Antônio talvez não fosse tão única quanto imaginara. A descoberta de que seu marido havia feito promessas similares a outra mulher décadas antes a fez questionar tudo o que acreditava conhecer sobre o caráter do homem com quem havia compartilhado 15 anos de sua vida. Era como se o Antônio que ela conhecera fosse apenas uma versão editada de um homem muito mais complexo e problemático. Mas ele nunca voltou, continuou Magdalena, e sua forma translúcida começou a ficar mais definida, como se a emoção da narrativa a estivesse materializando mais completamente. Descobri anos depois que ele havia se casado com uma viúva rica em Campinas, usando o dinheiro dela para comprar esta propriedade. Quando finalmente o encontrei, em 1923, ele fingiu não me conhecer. Negou nossas promessas, negou nosso amor, negou até mesmo que tivéssemos nos conhecido. Foi como se nossa história inteira tivesse sido apagada da memória dele. A revelação atingiu Helena como uma avalanche de desilusão. A imagem do marido amoroso e fiel que ela havia cultivado em sua memória começou a se fragmentar, substituída pela realidade de um homem capaz de abandonar promessas sagradas e negar relacionamentos significativos quando isso lhe convinha. Era uma verdade amarga demais para ser absorvida facilmente. Mas a presença de Magdalena tornava impossível negar a veracidade daquela narrativa dolorosa que reescrevia completamente a história da família Silva. Após a visita perturbadora de Magdalena, Helena passou dias em um estado de choque e confusão. As revelações sobre o passado de Antônio haviam abalado os alicerces de tudo o que ela acreditava sobre seu casamento e sobre o homem que havia amado incondicionalmente. Determinada a descobrir mais sobre a história que Magdalena havia começado a contar, Helena decidiu procurar evidências físicas que pudessem confirmar ou refutar as alegações da aparição misteriosa que agora assombrava sua casa. A busca começou no sótão da casa, um espaço que Helena raramente visitava e que Antônio sempre havia mantido como seu domínio particular. Entre caixas empoeiradas e objetos antigos, ela encontrou um baú de madeira trancado que nunca havia notado antes. A fechadura estava enferrujada, mas cedeu facilmente quando Helena aplicou força com uma chave de fenda encontrada entre as ferramentas de Antônio. O que ela descobriu dentro do baú confirmou seus piores temores sobre os segredos que seu marido havia guardado. Dentro do baú havia dezenas de cartas amareladas pelo tempo, todas endereçadas a Antônio e escritas com a mesma caligrafia delicada que Helena havia visto na inscrição do anel. As cartas eram de Magdalena, datadas entre 1919 e 1923, e revelavam a evolução de um relacionamento amoroso que começou apaixonado e terminou em desespero e súplicas. As primeiras cartas eram cheias de amor e expectativa, falando sobre planos de casamento e sonhos de uma vida juntos na crescente cidade de São Paulo. Meu querido Antônio, dizia uma das cartas de 1920,
Cada dia sem você parece uma eternidade. Mamãe insiste que eu deveria considerar outros pretendentes, mas meu coração pertence apenas a você. Confio em sua promessa de voltar para me buscar assim que conseguir estabelecer nosso futuro na capital. Seu anel em meu dedo é a prova constante de nosso amor eterno. A leitura dessas palavras apaixonadas fez Helena sentir uma pontada de ciúmes póstumos, misturada com uma crescente compreensão da traição que Antônio havia cometido. As cartas posteriores revelavam uma mudança gradual de tom, passando de expectativa amorosa para preocupação, depois para desespero e finalmente para súplicas desesperadas. Magdalena implorava por notícias, por explicações, por qualquer sinal de que Antônio ainda se importava com ela. A última carta, datada de dezembro de 1923, era um lamento heartbreaking de uma mulher completamente destruída pela traição e abandono do homem que havia prometido amá-la para sempre. A última carta de Magdalena revelou detalhes que fizeram Helena compreender a profundidade da tragédia que havia se desenrolado décadas antes de seu próprio casamento com Antônio. Eu sei onde você está agora, escrevia Magdalena com uma caligrafia que traía desespero e determinação. Descobri sobre sua nova esposa, sobre a propriedade que você comprou com o dinheiro dela. Vou até Jundiaí para confrontá-lo pessoalmente, porque você me deve pelo menos uma explicação depois de 4 anos de silêncio e mentiras. Não posso continuar vivendo sem entender por que você destruiu minha vida. Entre as cartas, Helena encontrou também documentos que revelavam aspectos ainda mais sombrios da personalidade de Antônio. Havia recibos de dívidas de jogo, contratos questionáveis de compra e venda de terras, e correspondências com pessoas de reputação duvidosa em várias cidades do interior paulista. Era evidente que o homem que ela havia conhecido como um agricultor honesto e trabalhador tinha um passado muito mais complexo e moralmente ambíguo do que ela jamais havia imaginado. Um documento particularmente perturbador era uma certidão de óbito de Magdalena Santos, datada de janeiro de 1924, apenas um mês após a data da última carta. A causa da morte estava registrada como afogamento acidental no rio Jundiaí, mas havia anotações manuscritas nas margens que sugeriam que as circunstâncias da morte haviam levantado suspeitas na época. Helena sentiu um frio na espinha ao perceber que Magdalena havia morrido pouco depois de declarar sua intenção de confrontar Antônio pessoalmente. Junto com a certidão de óbito, havia um recorte de jornal da época que relatava a descoberta do corpo de uma jovem mulher. Maria encontrou uma caixa de madeira enterrada sob as tábuas soltas do assoalho. Suas mãos tremiam enquanto abria o recipiente empoeirado, revelando cartas amareladas pelo tempo e documentos que exalavam o cheiro acre da umidade. A primeira carta estava endereçada à Minha Querida Esperança, escrita pela caligrafia inconfundível de João. As palavras saltavam do papel como punhais afiados, revelando um amor secreto que existira paralelamente ao casamento deles. Os documentos revelavam uma verdade ainda mais perturbadora. João não havia morrido de febre, como todos acreditavam. Os papéis mostravam registros de uma dívida de jogo astronômica, ameaças de morte de credores violentos e um plano desesperado de fuga. Uma certidão de óbito falsa estava ali, carimbada e assinada por um médico corrupto. João havia encenado a própria morte para escapar das consequências de seus atos, abandonando Maria e fingindo estar morto. A carta mais devastadora estava no fundo da caixa. Nela, João prometia à amante Esperança que voltaria assim que conseguisse o dinheiro necessário para começarem uma nova vida juntos. Prometi voltar, dizia a última linha, as mesmas palavras gravadas no anel que Maria encontrara no quintal. O objeto não era uma lembrança de amor eterno, mas o símbolo de uma traição que transcendia até mesmo a morte.
João havia enterrado o anel como uma promessa a outra mulher. Maria sentiu o mundo desabar ao seu redor. Durante meses, ela havia chorado por um homem que a abandonara conscientemente, que escolhera outra mulher e fingira estar morto para não enfrentar as consequências. O luto que carregava era baseado em mentiras, e o amor que acreditava ter vivido era apenas uma ilusão cruel. As lágrimas que derramou não eram mais de saudade, mas de uma raiva profunda e devastadora que crescia como fogo em seu peito. Enquanto absorvia a magnitude da traição, Maria começou a perceber que os fenômenos estranhos em sua casa talvez não fossem manifestações de João tentando se comunicar com ela. Se o anel pertencia à esperança, e se as promessas eram para ela, então talvez o espírito que assombrava aquela casa fosse de alguém completamente diferente. Alguém que também havia sido traída. Alguém que também buscava justiça além da morte. Maria correu até a casa de Dona Conceição, a parteira mais velha de Jundiaí, carregando as cartas e documentos como evidências de um crime que precisava ser desvendado. A anciã examinou os papéis com olhos experientes, reconhecendo imediatamente o nome de Esperança Santos. Essa moça morreu há 2 anos, murmurou Dona Conceição, sua voz carregada de tristeza e mistério. Encontraram ela afogada no rio, mas todos sabiam que ela sabia nadar melhor que qualquer homem da região. A história de Esperança começou a se desenrolar como um novelo de lã escura. Ela era uma jovem costureira que havia se mudado para Jundiaí em busca de trabalho. Uma mulher independente e determinada que chamava a atenção por sua beleza e inteligência. João a conhecera no mercado e iniciara um romance clandestino, prometendo deixar Maria para se casar com ela. Esperança acreditara nas promessas e esperara pacientemente por meses, recusando outros pretendentes e guardando seu coração apenas para ele. Quando João morreu subitamente, Esperança ficou devastada. Ela procurou Maria oferecendo condolências, mas na verdade buscava pistas sobre o paradeiro do amante. Dona Conceição lembrava de como a moça havia emagrecido drasticamente nas semanas seguintes, falando sozinha e caminhando pelas ruas como uma alma penada. Ela dizia que João havia prometido voltar, que ele não podia estar realmente morto. Contou a anciã, fazendo o sangue de Maria gelar nas veias. A morte de Esperança aconteceu exatamente no local onde costumava encontrar João secretamente. Seu corpo foi encontrado com as roupas intactas e sem sinais de luta, mas havia algo perturbador em seus olhos abertos, como se tivesse visto algo terrível antes de morrer. O anel que Maria encontrara no quintal havia desaparecido do dedo de Esperança na noite de sua morte, um detalhe que ninguém conseguira explicar na época. Maria compreendeu então que o espírito atormentado não era de João, mas de Esperança, uma mulher traída que morrera sem saber a verdade sobre o homem que amava. O anel enterrado no quintal era a conexão entre os 2 mundos. O objeto que permitia à alma da costureira buscar as respostas que a morte lhe havia negado. E agora, Maria se tornara o instrumento através do qual essa verdade finalmente viria à luz. Maria retornou para casa carregando o peso de uma verdade que parecia grande demais para ser suportada por uma pessoa só. A noite caía sobre Jundiaí como um manto negro, e os ventos de dezembro traziam consigo um frio que penetrava até os ossos. Dentro da casa, a temperatura despencou drasticamente e Maria podia ver sua própria respiração formando nuvens de vapor no ar. Era como se a própria presença de Esperança houvesse se intensificado após a descoberta da verdade. Os fenômenos paranormais atingiram uma intensidade nunca vista antes. As portas batiam com violência, os móveis se moviam sozinhos e o som de passos ecoava pelo corredor, mesmo quando Maria estava completamente imóvel. No espelho da sala, começaram a aparecer palavras escritas por uma mão invisível.
Ele prometeu. Onde está João? Por que me abandonou? As perguntas de uma alma atormentada que finalmente encontrara alguém capaz de ouvir seus lamentos desesperados. Maria decidiu que era hora de confrontar diretamente o espírito de esperança. Colocou o anel no centro da mesa da cozinha, cercou-o com as cartas de amor que João havia escrito à costureira e acendeu uma vela para cada ano que a moça havia vivido. Esperança, chamou em voz alta. Eu sei quem você é. Eu sei o que João fez conosco. Você merece saber a verdade. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. Gradualmente, uma presença feminina começou a se manifestar na sala. Não era uma aparição visual, mas uma sensação inequívoca de que alguém mais estava ali. Alguém que havia carregado dor e traição além da morte. O ar ficou carregado de uma tristeza profunda e antiga, e Maria sentiu como se estivesse dividindo o espaço com toda a angústia de uma mulher que morrera sem respostas. As velas tremularam, mas não se apagaram, como se o próprio espírito quisesse manter a luz acesa para ouvir a verdade. João não morreu, Esperança. Maria disse em voz firme, quebrando o silêncio sepulcral. Ele fugiu, nos abandonou a ambas. Fingiu a própria morte para escapar das dívidas e começar uma nova vida longe daqui. O anel que você tanto procurava estava enterrado no meu quintal, mas não como uma lembrança de amor. Era o símbolo de uma promessa que ele nunca teve a intenção de cumprir. As palavras ecoaram pela casa como um julgamento final. Revelação da verdade provocou uma reação imediata e aterrorizante. A casa inteira começou a tremer como se fosse atingida por um terremoto. Os vidros das janelas estalaram e um vento sobrenatural varreu todos os cômodos, espalhando papéis e derrubando objetos. Maria percebeu que havia desencadeado uma fúria que estava além de sua compreensão. A raiva acumulada de uma alma que descobrira ter sido cruelmente enganada. O espírito de Esperança não buscava apenas respostas. Agora, buscava vingança contra todos os envolvidos naquela traição. As manifestações se tornaram violentas e direcionadas. Facas voavam pela cozinha, espelhos se estilhaçavam sozinhos, e as paredes começaram a exibir manchas vermelhas que pareciam sangue fresco. Maria compreendeu que, ao revelar a verdade, havia transformado a tristeza de Esperança em uma fúria destrutiva que ameaçava consumir tudo ao seu redor. A costureira morta não conseguia atingir João diretamente, então direcionava sua ira para o mundo que ele havia deixado para trás, incluindo a esposa que também fora vítima de suas mentiras. Em meio ao caos sobrenatural, Maria teve uma epifania. Ela não era inimiga de Esperança. Ambas eram vítimas do mesmo homem cruel e mentiroso. Se conseguisse fazer o espírito entender isso, talvez pudesse canalizar aquela energia destrutiva para algo mais produtivo. Esperança! Gritou por cima do barulho ensurdecedor. Eu também fui traída. Eu também sofri com as mentiras dele. Somos irmãs na dor. Não, inimigas. Suas palavras cortaram o ar como lâminas, buscando alcançar a consciência da alma atormentada. Gradualmente, os fenômenos começaram a diminuir de intensidade. O vento parou, os objetos cessaram de voar, e um silêncio pesado desceu sobre a casa. Maria sentiu uma mudança na energia do ambiente, como se Esperança estivesse processando essa nova perspectiva. Talvez pela primeira vez desde sua morte, a costureira percebesse que havia outra pessoa que compreendia sua dor, alguém que também havia sido vítima das manipulações de João. A raiva ainda estava presente, mas agora tinha um foco mais claro. Maria aproveitou esse momento de calma relativa para propor algo que jamais imaginara dizer. Se você me ajudar a encontrar João, nós duas poderemos confrontá-lo juntas. Ele precisa pagar pelo que fez a nós duas, mas primeiro precisamos descobrir onde ele está escondido. Era uma aliança improvável entre uma viúva viva e uma costureira morta, unidas pelo desejo de justiça contra
O homem que havia destruído suas vidas com suas mentiras e covardia. A partir daquela noite, Maria e o Espírito de Esperança trabalharam juntas em uma parceria sobrenatural que desafiava todas as leis da natureza. Esperança, com sua capacidade de se mover entre os mundos dos vivos e dos mortos, conseguia obter informações que estavam além do alcance humano. Através de sonhos vívidos e visões, ela mostrava a Maria pistas sobre o paradeiro de João, revelando que ele estava escondido em uma fazenda, abandonada nos arredores de Campinas, vivendo sob uma identidade falsa. As investigações revelaram que João havia se tornado um homem ainda mais desprezível do que imaginavam. Usando documentos falsificados, ele se casara com uma viúva rica de Campinas, aproveitando-se de sua vulnerabilidade para ter acesso à fortuna dela. Esperança conseguiu mostrar a Maria, através de visões perturbadoras, como João repetia o mesmo padrão de manipulação e mentiras, prometendo amor eterno, enquanto planejava, secretamente, roubar tudo o que pudesse e desaparecer novamente. Era um predador emocional que via as mulheres apenas como recursos a serem explorados. Maria decidiu que era hora de agir. Com a ajuda sobrenatural de Esperança, ela conseguiu reunir evidências da farsa de João. Documentos que provavam sua identidade real, testemunhas que poderiam confirmar que ele estava vivo e até mesmo cartas que ele havia escrito planejando seu próximo golpe. O plano era simples, mas eficaz. Confrontá-lo, publicamente expor suas mentiras para toda a comunidade e garantir que ele enfrentasse as consequências de seus atos, tanto na justiça dos homens quanto na justiça divina. A viagem até Campinas foi acompanhada por fenômenos sobrenaturais que confirmavam a presença constante de Esperança. Objetos se moviam sozinhos na bagagem de Maria. Temperaturas inexplicavelmente baixas a seguiam por onde passava, e ela podia sentir uma presença protetora ao seu lado. Era como se a costureira morta houvesse se tornado sua guardiã, determinada a garantir que a justiça fosse feita. Outras pessoas começaram a notar esses eventos estranhos, sussurrando sobre a viúva assombrada, que carregava consigo o peso de segredos sombrios. Quando Maria finalmente chegou à fazenda onde João se escondia, ela não estava sozinha. A energia de Esperança pulsava ao seu redor, como uma tempestade contida, pronta para ser liberada no momento certo. Era hora de confrontar o homem que havia destruído 2 vidas com sua covardia e egoísmo. E tanto Maria quanto o Espírito de Esperança estavam preparadas para garantir que ele pagasse por cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada momento de dor que havia causado com suas mentiras cruéis. Maria encontrou João trabalhando nos estábulos da fazenda, usando o nome falso de Miguel Santos. Ele havia engordado e deixado crescer uma barba espessa, mas ela o reconheceu imediatamente pelos olhos. Os mesmos olhos que um dia a fizeram acreditar em promessas de amor eterno. Quando ele a viu, seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Maria", murmurou incrédulo, "como você me encontrou?" A pergunta revelava não arrependimento, mas apenas preocupação com sua própria segurança e o medo de ter seus crimes expostos. "Eu não vim sozinha, João", Maria respondeu com uma calma que a surpreendeu. No momento em que pronunciou essas palavras, a temperatura ao redor despencou drasticamente e uma brisa gelada começou a circular pelos estábulos. Cavalos ficaram inquietos, relinchando nervosamente, e João olhou ao redor com crescente terror. Ele podia sentir uma presença malévola, algo que desafiava sua compreensão racional. "Esperança está aqui também", Maria continuou, "e ela tem algumas perguntas para você." O nome da costureira morta fez João recuar, como se tivesse levado um soco. Os fenômenos sobrenaturais se intensificaram rapidamente. Ferramentas começaram a voar pelos estábulos, as portas bateram violentamente e um vento sobrenatural espalhou feno e poeira por todo o ambiente.
João tentou correr, mas tropeçou e caiu, como se mãos invisíveis o tivessem derrubado. No chão empoeirado, começaram a aparecer palavras escritas por uma força invisível. Covarde, mentiroso, por que me abandonou? Era a esperança se comunicando diretamente, sua raiva finalmente encontrando um canal para se expressar diante do homem que a havia traído. Maria tirou o anel do bolso e o jogou aos pés de João. Lembra disso? Era para Esperança, não para mim. Todas as suas promessas eram mentiras. Você fingiu estar morto, nos abandonou, e ela morreu pensando que você a havia traído por escolha. João tentou negar, mas sua voz falhou quando objetos pesados começaram a se mover sozinhos ao seu redor. A verdade estava sendo revelada não apenas através de palavras, mas através de uma demonstração de poder que transcendia o mundo físico. Esperança estava ali, e sua sede de justiça era palpável. O confronto atingiu seu clímax, quando João, desesperado e aterrorizado, finalmente confessou seus crimes. Ele admitiu ter fingido a própria morte, ter abandonado ambas as mulheres e estar planejando fazer o mesmo com sua nova vítima em Campinas. Suas palavras foram ouvidas não apenas por Maria, mas por vários trabalhadores da fazenda que haviam sido atraídos pelos ruídos sobrenaturais. A verdade estava exposta, e não havia mais como escapar das consequências de seus atos covardes e cruéis. A confissão pública de João teve consequências imediatas e devastadoras. Os trabalhadores da fazenda, horrorizados com a revelação de que haviam abrigado um criminoso e impostor, imediatamente chamaram as autoridades locais. O delegado de Campinas, ao ouvir o relato completo dos crimes de João, ordenou sua prisão imediata. Além das acusações de falsificação de documentos e bigamia, ele agora enfrentava suspeitas sobre a morte misteriosa de Esperança, especialmente depois que Maria apresentou todas as evidências que havia coletado com ajuda sobrenatural. Enquanto João era levado algemado, os fenômenos paranormais ao redor de Maria começaram a diminuir gradualmente. Era como se Esperança estivesse finalmente encontrando paz, sabendo que a justiça terrena estava sendo feita. No entanto, a costureira morta ainda tinha uma última mensagem para transmitir. Naquela noite, no quarto da pensão onde Maria estava hospedada, ela teve um sonho vívido no qual Esperança aparecia como era em vida, jovem, bonita, mas agora, serena. Obrigada, irmã, disse a aparição. Você me deu o que eu mais precisava, a verdade e a justiça. O julgamento de João se tornou um dos casos mais comentados da região. As evidências apresentadas por Maria, combinadas com os depoimentos de várias testemunhas, pintaram o quadro de um homem sem escrúpulos que havia destruído múltiplas vidas em busca de benefício próprio. A viúva rica de Campinas, ao descobrir que havia sido enganada, forneceu evidências adicionais dos crimes financeiros de João. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Uma sentença que muitos consideraram insuficiente para a magnitude de seus crimes contra o coração humano. Maria retornou a Jundiaí, transformada pela experiência. Ela havia descoberto uma força interior que nunca soubera possuir, e sua parceria sobrenatural com Esperança havia lhe ensinado que a justiça às vezes precisa ser buscada ativamente, não apenas esperada passivamente. A casa que antes era assombrada por manifestações violentas, agora estava em paz. Os vizinhos notaram a mudança. Não havia mais ruídos estranhos, temperaturas inexplicáveis ou fenômenos paranormais. Era como se Esperança finalmente pudesse descansar em paz. Nos meses seguintes, Maria se tornou uma figura respeitada na comunidade. Sua coragem em expor a verdade e buscar justiça inspirou outras mulheres que haviam sido vítimas de homens inescrupulosos. Ela começou a receber cartas de mulheres de toda a região, pedindo conselhos e compartilhando suas próprias histórias de traição e abandono. Maria percebeu que sua experiência com Esperança havia lhe dado um propósito maior:
ajudar outras mulheres a encontrarem força para enfrentar as injustiças que sofriam em silêncio. Anos se passaram desde o confronto final com João, e a história de Maria e Esperança se tornou uma lenda local que era contada em sussurros pelas mulheres de Jundiaí. A casa onde tudo aconteceu permaneceu habitada por Maria até seus últimos dias, mas nunca mais houve relatos de atividade paranormal. Era como se a aliança entre a viúva viva e a costureira morta tivesse purificado o local, transformando-o de um cenário de assombração em um santuário de justiça e solidariedade feminina. As pessoas diziam que a casa emanava uma sensação de paz profunda, como se guardasse segredos de redenção. Maria viveu até os 82 anos, sempre carregando consigo o anel que havia pertencido à Esperança. Ela nunca se casou novamente, mas não por falta de oportunidades ou medo do amor. Sua experiência havia lhe ensinado que existem diferentes tipos de amor e lealdade, e que às vezes os laços mais profundos são aqueles que transcendem a vida e a morte. O anel se tornou um símbolo de sua amizade eterna com Esperança, uma lembrança tangível de como duas mulheres haviam se unido além das barreiras da mortalidade para buscar justiça. Quando Maria morreu pacificamente em seu sono, em uma manhã ensolarada de março de 1952, os vizinhos encontraram sua casa arrumada de forma impecável, como se ela soubesse que sua hora havia chegado. Sobre a mesa da cozinha, exatamente no local onde havia confrontado o espírito de Esperança pela primeira vez, estavam 2 anéis, o que pertencera à costureira, e uma aliança simples que Maria havia comprado anos depois como símbolo de sua união espiritual com a amiga morta. Havia também uma carta endereçada para quem encontrar esta história. Na carta, Maria havia documentado todos os eventos sobrenaturais que vivenciara, desde a descoberta do anel no quintal até o confronto final com João. Ela escreveu sobre a importância de acreditar nas mulheres, de buscar justiça mesmo quando ela parece impossível, e de entender que o amor verdadeiro às vezes se manifesta de formas que desafiam nossa compreensão. Esperança me ensinou que a morte não é o fim das nossas responsabilidades com aqueles que amamos, escrevia Maria, e que a justiça, mesmo quando atrasada, sempre encontra um caminho para se manifestar. Algumas promessas de amor são tão fortes que nem a morte tem coragem de quebrar, mas há amores que jamais deveriam ser despertados, e há justiças que transcendem os limites entre os mundos dos vivos e dos mortos. A história de Maria e Esperança nos lembra que, às vezes, as alianças mais poderosas são aquelas forjadas na dor compartilhada e na busca comum por verdade. Em Jundiaí, quando o vento sopra forte pelas noites de dezembro, ainda há quem diga ouvir sussurros de gratidão eterna, ecos de uma amizade que desafiou a própria morte para fazer justiça prevalecer.